mais um programa da série Alexandre Santos Convida aqui no canal Até Agora. E hoje nós vamos conversar com um jornalista, com um publicitário, com um professor, com um homem público, Mário Milani. Mário Milani ele é muita coisa. E ele vai contar a vida dele. E a gente vai perceber que é uma vida muito movimentada. Mas quem é Mário Milani? Mário Milani, que a gente vai conhecer agora detalhes da vida dele, é o cara que desenvolveu aquela marca, o L do Lula. Então a gente vai saber exatamente detalhes da vida do Mário. Mário, muito obrigado pela sua gentileza em aceitar a nossa entrevista e vamos saber um pouco sobre a sua vida. E vamos em frente. Mário Milani, tudo bem? Bem-vindo ao canal Até Agora. Opa, eu que agradeço aí, obrigado. Eu sempre falo assim, um buenas, né? Buenas aos companheiros e companheiras, aos pernambucanos e pernambucanas, porque o buenas dá mais amplitude. Então, nós temos uma confraria chamada Confraria 01, que reúne gente de todo o Brasil, fora do Brasil, e a gente se cumprimenta dessa forma. Quando você vê buenas, somos nós. Buenas, Então, buenas. buenas serve para o bom dia, para boa tarde, boa noite, tá? Então Então, é uma expressão espanhola, né? Uma então expressão. buenas, Então, buenas. buenas. Aí, então, Alexandre, eu sou jornalista desde os 15 anos, praticamente até um pouquinho antes disso, porque eu fiz o meu primeiro jornal na escola, quando eu estava no secundário ainda. Ali eu comecei a ser marqueteiro também. Eu sou especialista em marketing político, né? E hoje sou formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, sou pós-graduado em marketing digital. Mário, Ah, você, como todo homem inteligente, você está dando ah. um mergulho muito profundo e já vai direto ao chat. Nós queríamos conhecer um pouco mais do Mário Milani, o garoto Mário Milani, lá atrás, né? Então, É, é isso que eu você, estou voltando, é isso que eu mas estou você colocando. voltou, já voltou. Não, mas eu vou voltar. A criança Mário Milani era Sim. brincalhão, gostava de brincar, de Então, correr, e como é que era? eu tenho uma sorte, né? Eu fui criado praticamente sem pai. Fui criado pela minha mãe e depois pelo meu padrasto. Nós tínhamos uma história. Já na infância, eu me sentia um cara diferente. Isso eu sempre me achei. A primeiro ato político que eu fiz, eu era nem adolescente. Eu já era um rebelde, né? Porque a cidade pequena, a cidade de Luanda, eu sou descendente de italianos, né? Nós saímos do Vêneto, meus parentes, meus avós, bisavós, e aportamos no Rio de Janeiro e depois fomos parar no Norte do Paraná, e Norte do Paraná nós fomos parar em Luanda, noroeste, extremo noroeste do Paraná, terra de areia, para você ter uma ideia, na beira do Rio Paraná. 20 quilômetros do Rio Paraná. E ali eu já me considero, já na própria infância, adolescência, eu me considerava um cara diferente. Eu não me enquadrava. Eh, Isso, isso eu sentia, né? E eu tenho um momento histórico, quando teve eu montei um centro cívico na época da ditadura, né? Que era só para moral e cívica, lembra disso, né? Lembro. E eu criei esse centro cívico. E depois esse eu criei, não teve eleição, nada, né? Nós fizemos um grupo lá, eu nem lembro direito quem eram os amigos, porque faz muito tempo. Depois, no segundo grau, a elite da cidade tinha um centro cívico, né? Uma entidade ali. E eu chamei uns amigos, falei, poxa, vamos disputar essa eleição aí. Não, Mário, isso aí é difícil, os caras se mandam na cidade, eles são os filhos de papai. Não, mas nós podemos disputar. Aí eu tive uma ideia, porque eu sempre fui um cara muito criativo, né? Mas eu fiquei sabendo disso depois dos 40, eu acho, que eu sabia que eu era um cara muito criativo, mas muito mesmo, porque as coisas saíam fácil para mim. Eu falei, vamos fazer um jornal. Aí nós pegamos ele de surpresa. Aí naquela mimeógrafo, né, rodado, aí tinha um cara que desenhava, ele desenhou, nós fizemos uns textos e tal. Aí vamos fazer uma surpresa para eles, que eles pensam. Aí montamos a chapa, deixamos a chapa no molho ali,
E eles não esperavam, né? No dia da eleição, nós levamos, acho que era 200 cópias, que era bastante para o colégio, né? Praticamente nós distribuímos no colégio inteiro e pá, ganhamos a eleição. Eles ficaram muito loucos. Pô, então eu já tinha esse processo comigo, né? Eu já com também sonho mesmo era ser escritor, que hoje eu sou, né? Eu acho que sempre fui. É porque eu falo quem é escritor é quem escreve, né? Não precisa escrever um livro de 500 páginas, né? Escrever 3 páginas sem a inteligência artificial, você pode se considerar um escritor, na minha opinião, claro. Até agora nós fundamos o Sindicato dos Escritores do Brasil e nós Ah, estamos foi? convidando, Ah, é, vou entrar, vou entrar. Vou me então, eu estou filiar. convidando, vou te mandar a ficha, mandar para os escritores aí do Nordeste, para que eles incorporem a nossa reunião, ao nosso grupo. Na primeira vai ter agora a fundação, teve uma reunião de fundação da pré, agora vai ter a reunião da fundação. Mas voltando lá, então esse processo, depois eu fiz um negócio também, mais ou menos parecido com isso, eu tinha acho que 12 anos, 10 anos, é, a gente queria jogar bola, né? E a elite não deixava jogar. Né? Os times, cada um tinha um time, não, tinha 2 times, né? E eles não aceitavam a gente, nem de reserva. Falei, tá bom, vamos fazer o nosso, então. Aí eu juntei a molecada, e, juntei a molecada e falei, olha, nosso time agora. Nosso time é nosso time. Como que chama? Eu andando com ele, eu vi uma grama, né? Vi um gramado assim, vai chamar Gramal. Gramal Futebol Clube. Aí tem as fotos, tem imagem disso. Molecada, tudo, né, molecada. E montamos o time e começamos a jogar. E o nosso time saiu bem, né? Porque eu juntava a periferia mesmo, né? Não aquela molecada dos papais, né? Local, mas juntava a molecada mesmo que curtia. E a gente ficava brincando. Aí eu fiz uma coisa maior, falando, não, vamos ser melhor que eles. Falei, como? Vamos fazer o nosso campo. Aí pegamos uma invernada, tinha do lado da cidade, porque a cidade sempre, as pequenas cidades sempre tem as invernadas, né? O Nordeste tem muito disso também. Aqui também, então, era uma região de café e depois se tornou uma região de gado, só gado, o gado Nelore. E sempre sobrava um espaço. Aí nós fizemos o nosso campo. E esse foi um processo. Depois eu participei também, teve uma teve o Senai, o Senac, o Senac começou a fazer cursos ali, né? E eu comecei a ser o ponta de lança eu comecei a participar e comecei a convocar as pessoas para participar dos cursos. Então, eu já de moleque eu fiz curso de comunicação, fiz curso de oratória, fiz todos os cursos ligados à área da comunicação e fora da área. E nesse processo, aí depois disso, eu entrei no jornalismo com 15 anos. Eu era um cara. Aí comecei a escrever 2 colunas, você vê que era uma diferença. Uma coluna de esportes. Aí que eu comecei no jornalismo foi aí, no Jornal de Luanda, um jornal local, né? E eu fiz 2 colunas, uma era de esportes e a outra era chamada Objetivas e Subjetivas. Eu já lia Platão, eu já lia os filósofos, né? Então, eu tinha conhecimento de filosofia que a maioria da cidade tinha, né? Então, esse era um problema também. Eu não tinha muito com quem falar. Eu tinha 2 amigos ali que a gente conversava um pouco sobre isso. Eu, toda vez que eu viajava, às vezes com meu tio, com os amigos, a primeira coisa que eu ia fazer é ir numa livraria comprar livros. Então, comprava livros de filosofia. E isso me formou também. Depois fui Rosa Cruz, entrei nessa área aí mais da filosofia. Não fui muito longe porque já começou a mexer nos meus princípios, né, que eu não sabia muito bem. E com 15 anos, eu era boy de um escritório de contabilidade. Então, eu sou contador, além de tudo, eu sou contador. E eu fazia jurídica, eu fazia declarações físicas jurídicas, balanço, balancete, né?
eu fazia todo o processo de um escritório de contabilidade naquela época que era tudo feito no braço, na mão, né? E daí, é, o que eu queria lembrar da minha infância que você falou, então eu fui um cara que eu tive a sorte de ser um cara livre quando moleque. E eu sou um cara que nasci, praticamente, vivi 37 anos num bar de rodoviária. Então, tudo que eu aprendi na vida, e quem tocava esse bar era minha mãe. O meu pai era um caminhoneiro. Meu pai era um gênio, na verdade, ele já morreu, mas ele era um gênio. Ele consertava um relógio suíço a um motor de caminhão. Ele fazia a cidade, para você ter uma ideia, só a nossa casa tinha iluminação, porque a cidade ia até às 10 horas e a geração de energia até 10 horas, que era a época da colonização. Mas em casa a gente tinha energia. O meu pai inventou com motor de carro, ele fez energia para casa. Então, e o meu avô também era considerado um gênio, porque ele é marceneiro, tinha uma grande marcenaria, e todos os equipamentos da marcenaria, ele que fez os equipamentos para fazer esses móveis torneados aí que não existe mais, né? Então, eu tinha que era o meu avô músico, meu pai sanfoneiro também. Então, tinha uma. Só que eu não tive nenhuma relação com meu pai, para você ter uma ideia. Meu pai era sanfoneiro e tal, e músico, meu avô também era músico, né? Eu hoje sou letrista, né? Eu faço música, eu tenho algumas músicas também. Eu sou escultor, faço esculturas em pedra e madeira, talvez porque dessa história que tem para trás do DNA, né? Eu não acredito em dom, né, de Deus. Esse negócio eu não acredito. Eu acho que o dom, se você não dá um piano para o cara, ele nunca vai tocar piano, né? E se você não dá uma bola para o Neymar, ele nunca vai ser craque, né? Então, isso fez parte da minha formação. A rodoviária, um bar de rodoviária, que você imagina, com duas mesas de snooker dentro, onde toda a cidade ia para lá, desde putas cafajestes, né, e outros caras a mais, mau caráter, assassinos, bandidos. Então, parecia de tudo, gente, a maioria de gente boa, né, da cidade, de gente honesta, trabalhadora, mas aparecia de tudo. Como era um bar de rodoviária, aventureiros que estavam passando, que era ali um eixo do Paraná-São Paulo com o Mato nada praticamente. E eu também tenho outra felicidade de ter morado no apartamento o único apartamento que tinha, que era a rodoviária, era tipo um castelo. A elite demoliu a elite local demoliu essa rodoviária, que ela foi feita por um arquiteto, um negócio genial esse arquiteto. Era um castelo, para você ter ideia. E de um lado tinha uma torre, do outro lado tinha outra torre. E numa torre dessa era em frente ao cinema. Então, no cinema, eu morava em frente ao cinema, para você ter ideia. E ali a gente morava em cinco irmãos, onde, num quarto só, porque era pequeno, e o banheiro era na rodoviária, tinha que descer uma escada para ir no banheiro. Então, veja a dificuldade que era a coisa. E minha mãe praticamente sozinha nesse período, né? Meu pai foi embora de um caminhão, sumiu, não voltou, voltou depois de 6 meses, um ano, aí fez isso várias vezes até ela largar dele, até separarem mesmo de vez. E aí tem a história do cinema. Eu praticamente não perdia nenhum filme. Às vezes assistia 3 vezes o filme. A gente, eu cheguei a operar as máquinas, né, de eu e meu irmão. Nós chegamos a operar a máquina a máquina para rodar o filme, né? Ou limpava o cinema para varrer o cinema para entrar todo dia. E tem um episódio, né, que o dono do cinema, que era o porteiro, ele essa é uma história que eu acho que dava um filme até. Ele, a molecada ficava na frente para entrar, porque a gente falava varar, vamos varar. Varar é sair, entrar pelas portas do fundo, achar um lugar para você entrar. Até tinha uns que entravam pela uma janela do banheiro. Às vezes, os mais magrinhos cabiam na janela, os mais fortes não cabiam. Então, aí ele inventou uma história que onde que eu estava era um quarteirão, a rodoviária era um quarteirão inteiro, que hoje virou uma praça.
Eles roubaram para destruir a rodoviária, roubaram tudo. A rodoviária era feita, para você ter ideia, naquele tijolo romano, compacto, né? Se você vê em Roma, ainda você vê aquelas edificações da Europa, com aquele tijolinho que ele vai fazendo uma torre, né? Com aquele tijolinho, a estrutura é ele só. E aí esse cara inventou o seguinte, olha, é, quem dá 10 voltas, quem dá 10 voltas, quem dá 10 voltas no quarteirão, que é em frente ao cinema, e ele dava um bilhetinho, quando você passava, ele dava um bilhetinho. Quando completar 10 você entra. Daí o que acontecia? Eu cheguei a entrar, eu cheguei a entrar no filme na hora que tava o povo saindo e a legenda subindo na tela. Era era um crime, né, contra a criançada, molecada. Mas a gente fazia de tudo para entrar no cinema. Então, e esse cinema, minha mãe, né, nós ganhou muito dinheiro com isso, porque toda a região, o cinema era a outra obra desse arquiteto que era inimigo do poder local. Ele fez o cinema e a rodoviária. O cinema está lá. Eles queriam destruir o cinema ainda. O cinema, para você ter uma ideia, era para 1.200 lugares. 1.200 lugares. Então, um negócio extraordinário. Então, essa é uma parte, né, da minha infância que cooperou com o que eu sou hoje, mas dessa formação de encontrado muita gente, jogadores, né, cafetinos, prostitutas, e ali frequentava de tudo. Para você ter uma ideia tem outra coisa. Para você ter uma ideia de como funcionava, os caras chegavam, minha mãe tomava os revólveres dos caras, guardava, sabia que o cara bebia e que depois de beber ele ia fazer qualquer bobagem, facas, revólveres, ela guardava. Quando ele saísse, se ele tivesse bem, ela entregava de volta, senão ia pegar no outro dia, ou no outro dia qualquer, entendeu? A minha mãe fazia isso, minha mãe era muito forte, né? Minha mãe é considerada heroína. E a cidade já condecorou ela várias vezes por isso. Colonizadora, né? Entrou na mata, na floresta, né? Porque a região nossa ali era tudo uma floresta inteira, para você ter ideia. A floresta semitropical que, que ela tinha onça, tinha, né, todos os tipos de animais, a onça, macacos, tinha de tudo. Hoje não tem mais nada, praticamente virou alguns capões, assim, lugares, né? Então, a parte de Londrina, Norte do Paraná, até era uma floresta só. Eu mesmo andei no meio da floresta, né, quando a gente mudou para Luanda, eu lembro de algumas viagens de jipe, então só andava de jipe. Você, para sair da cidade até a capital, o prefeito ficava 30 dias fora, porque não era barro puro, né? Não tinha estrada. Então, ali nesse local, eu criei um ambiente. E na rodoviária, a gente fazia de tudo, né? Porque em volta dela tinha os gramados, tinha umas árvores, e ela ficava na área central. Então, ela era genial, porque quem chegava desse lado, vamos dizer, desse lado aqui, entrava no interestadual. E quem vinha do outro lado chegava no estadual. Então, quem chegava desse lado ia para o Mato Grosso, ia para Rondônia, sei lá, né? Saía dali e ia para outros lugares. E quando você entrava com o ônibus, o cara fez genial. Tinha um monte de box, hoje chama box, mas antes. Aí tinha uma mercearia, tinha um bar, tinha uma barbearia, tinha de tudo, tinha um bazar. Então o cara saía do ônibus, caía já dentro de um box desse que ele podia comprar suas coisas, já entrava, não perdia nunca então, esse foi um ambiente que eu vivi. Eu estou até escrevendo um romance sobre essa história, que é a saga italiana no Brasil. Começa em Itália de Pó, onde meu avô. Eu estou escrevendo sobre isso já. Eu estou, sabe como que é, mascando isso faz tempo, escrevendo um monte de coisa, mas é, quero ver se eu consigo terminar isso. Era para terminar agora e não consegui. É, então, é uma história com a mistura, né, da cidade, que a cidade tem, né, ainda alemães, italianos, árabes, negros, paulistas, mineiros, gaúchos, aí vai. Então, tem muita diversidade, né, a cidade com muita diversidade. E quando eu estava no escritório, que eu falei, e quando eu já estava no jornalismo,
a minha vontade era ir para a universidade. E aí aconteceu um episódio comigo no escritório que eu trabalhava, foi o primeiro paulada que eu levei, né? O escritório que eu era escriturário já, um cara, um professor, comprou esse escritório e ele falou, Ana Mário, minha irmã está vindo aí, olha, ela está aqui e tal, queria que você ensinasse para ela. Eu tinha 18, já tinha uns 18 anos. Aí eu sempre me achei um cara visionário, né? Então, esse episódio mostra a minha visão, como eu tinha, que era visionário. Ele falou: Olha, ensina a minha irmã aí o que você faz. Aí eu peguei, ensinei ela tudo, né? Inocente, puro e besta. Já ouvi o Raul Seixas na época, que era o Raulzito. Aí, um belo dia, ele me chamou: Olha, não preciso mais de você aqui e tal. Me despediu. Olha só. E eu não entendi, né? Depois que eu fui entender que eu tinha ensinado a irmã o serviço que eu demorei anos para aprender, né? Porque eu fui aprendendo num processo, fui boy, né? E fui crescendo no escritório. Aí eu falei, olha, você cometeu um grande erro. Eu falei isso. Você cometeu um grande erro. Porque você vai ver o que vai acontecer. Eu não sabia, eu só falei isso para ele, uma coisa assim que eu falei, né? 2 anos depois, Alexandre, eu tinha um escritório meu chamado Delta, escritório Delta, que era o, né, que é isso aqui, né? Uhum. O triângulo. E, e eu tinha 25 empresas que era dele. Hum, Poxa vida. Por quê? Porque eu que fazia, e a cidade é pequena, então, quem faz é o Mário. Quem entende da coisa é o Mário. E aí com 25 empresas me pagando, eu era já um craque, né? Porque imagina 25 empresas te pagando mensalmente, qual jovem ganha isso, né? É. Tanto é que quando eu saí, aí eu vendi o escritório e fui para a universidade. Eu já saí da minha, eu tinha carro e casa já, para você ter ideia. Porque eu sempre fui um cara empreendedor, né? Até tem uma história. Eu trabalhei, se lembrado, eu trabalhei de engraxate, eu trabalhei na lavoura, na catação de algodão, eu trabalhei na lavoura de café, na catação de café também, né? Chama derriçar café, né? A gente derriça café. É, aí nas máquinas a gente escolhe, né? Depois tem nas máquinas que você escolhe os cafés. Eu fui assistente de açougueiro, depois fui assistente de alfaiate e depois fui para o escritório. Antes eu era engraxate e vendia laranja na rua, vendia revistas, né? E, e daí eu tenho outro meu irmão que também era engraxate, eu e ele. E esse meu irmão é milionário hoje. Ele era mais empreendedor, porque eu sou o cara das ideias, e esse meu irmão é o cara do dinheiro, né? Então, até eu lembro do episódio dele. Um dia, a caixa de engraxar, a gente que mesmo que fazia ela, né? Como a gente tinha uma coisa de marceneiro já em casa, a gente fazia. Aí um dia meu irmão apareceu com 2 caixas. Falei, ô velho, o que aconteceu? Que é isso aí? Eu falei, não, isso aqui é meu negócio. Eu falei, mas que negócio? Não, isso aqui eu vou arrendar para. Não é essas palavras que ele usou, né? Isso aqui eu vou arrendar. Aí, de repente, tinha um outro cara trabalhando para ele. Hoje ele é dono de posto de gasolina, tem uns 15, 20, nem sei mais quantos tem. Ele está aposentado também, né? Só está passeando. E aí ele sempre foi do dinheiro, né? E aí voltando lá à história eu fui para a universidade, né? E daí da universidade eu comecei. Aí eu fiz a campanha do meu tio para vereador, lá a primeira campanha eu fiz no colégio, né? Que eu não sabia que eu era um marqueteiro. Depois eu fiz a campanha do meu tio, que é candidato a vereador, perdemos a eleição, por erros mesmo, né? Aí fui estudar em Londrina, e em Londrina eu fiz a primeira campanha, colaborei, né? Estive na campanha do Oswaldo Macedo, do MDB. Ali eu ajudei a fundar o PT. Depois fui delegado de reconstrução da UNE. Fundamos o Centro Acadêmico de Jornalismo. Tudo eu participei disso. Aí eu fiz um agito lá em Londrina. Eu sou um cara conhecido. Não, porque faz tempo que eu saí, mas eu fiz a primeira passeata ecológica
em defesa do lago, lá que tem um lago, e em defesa da Amazônia naquela época. E fiz também a primeira associação de bairros, fundei a primeira associação de bairros pós-ditadura militar, não, durante a ditadura, né, que estava ainda, em 79, 78, 79, e, depois fui delegado de construção da Uni, é, em Salvador, fui delegado, né, e fiz um movimento ecológico ali, depois entrei no jornal. Estudei, eu já quando cheguei lá já trabalhava também. Eu trabalhei na Rádio Alvorada, trabalhei na Rádio Londrina e na Rádio Tabajara. E foi a primeira entrevista que eu fiz com o Lula foi na Rádio Alvorada, que era a emissora com mais audiência de Londrina na época. E foi a primeira vez que eu encontrei com o Lula e quando eu ajudei a fundar o PT de Londrina. Dali eu saí. Tem vários episódios ali, né? Ali também eu fui preso com outros amigos, que a gente estava fazendo uma pichação. Até essa história do L aqui, ela tem um pouco a ver com essa história que eu fiz um manual de pichação para o L, né? O L começou com um manual de pichação, que eu vou falar sobre ele. Ah, nós pichávamos os muros, né? Abaixo da ditadura, ela borrava tudo, né? Aí, aí a gente ia em três, que era um pegava o balde, né, os dois com balde, e fazendo a marcha da ditadura, e um terceiro de vigia. Num episódio desse, numa avenida grande lá de Londrina, é, a gente estava lá com a marcha da ditadura e o vigia estava na mão dos carros, certo? O vigia estava na mão, lá que os carros desciam, ele estava na mão. Só que os caras da polícia vieram na contramão e vieram com tudo. Pá, deram um cavalo de pau ali, pau, nos pegaram. Nos, nos pegaram ali e já foi aquele drama e tal, e o vigia subiu, porque fez certo, né? Eu e esse outro amigo ficamos à mercê dos caras. Aí eles primeiro jogaram as tintas na nossa cabeça e tal, demoliram. Não, aliás, eles levaram, vem aqui, botaram as tintas no carro e levaram a gente para o Lago Igapó. Lá no Lago Igapó, tiraram as tintas. Ah, vocês gostam de pintar mesmo, né? Vocês gostam de abaixo da ditadura? E pegaram era dois baldes, pegaram um balde em cima da minha cabeça e o outro balde em cima da cabeça do outro. Aí, aí, aí começaram a sessão, né? Pegaram, botavam a cabeça dentro, pegavam, botavam a cabeça dentro da água e até você não aguentava, puxava. Na verdade, hoje, né, depois eu vi que os caras não queriam matar, não queriam, né, mas torturaram e você fica no pânico, né? E aquilo ali, para você demorar a processar isso, é dramático. Não, E aí, o interessante, Milane, é que o mal que você estava cometendo era pura e simplesmente pichar um muro com ideias de reconstrução do país segundo o pensamento de vocês, que é o pensamento sim, nosso. Só isso. O único mal era esse, não é, havia outro. Mas mesmo a gente assim, não estava pregando revolução armada, né? Nada disso. A gente dava só, até eu falo sobre isso, né? Que jornalistas amigos meus que foram mortos, torturados, mortos, desaparecidos, eles apenas escreveram palavras, botaram palavras em ordem e por isso são considerados criminosos, né? Aí eu fui do comitê, nessa época, eu fui do comitê da anistia também, fui do comitê da caristia. Tem um monte de histórias, né? Eu fiz muitas manifestações, né? Nós temos manifestações contra o Figueiredo várias vezes, fizemos manifestação contra o Pinochet. Então, aí participei ali da consolidação a gente tinha um veículo chamado Poeira, também no jornal conhecidíssimo. Era uma tendência dentro do movimento estudantil, esse grupo Poeira que tinha gente do Partido Comunista do Brasil, tinha... Eu estava ali no bolo, mas eu não tinha um partido, nem mesmo o próprio PT que eu ajudei a fundar, eu não tinha, porque eu tinha, ainda tenho, não falo muito disso, porque é uma discussão que é difícil fazer com pessoas que não entendem, que não sabem. Eu sou, por essência, anarquista, né? Então, eu defendo a Comuna de Paris,
Então, mas eu nem entro, né, nem quero entrar nesse assunto, porque é um assunto muito distante, né? Eu sou um cara que penso sem fronteiras, né? Eu falo o seguinte: como que você pega, produz alimentos, soja, né, e outras coisas aqui, e você manda para qualquer lugar do país, e quem produz isso aqui é um escravo, um semi-escravo, vamos dizer, se existe semi-escravo. Agora, quando ele quer ir, ele não pode. Agora, o produto que ele fez na escravidão pode, para enriquecer um cara, né? O cara tem 1 milhão de alqueires de soja e está falando mal do governo, bota os trabalhadores de escravo, a troco de comida. Isso no Nordeste tem demais, eu sei. Ainda tem muita coisa, o Sul também tem. Esses dias pegaram escravidão numa vinícola Você vai acreditar nesse vinho desse cara? Né? Então, pegar escravidão, análogo à escravidão, que é o nome, né? Mas escravidão, troca por comida, por moradia e comida, às vezes nem isso. Nas fazendas, o cara não tem como se defender. Então, então essa história é bem complicada, porque para discutir essa coisa é uma coisa muito acima, né? Os caras não entendem hoje nem o que é o socialismo, nem o que é botar em igualdade algumas coisas. Imagina, coloca o comunismo como se fosse né, o bicho-papão, os próprios trabalhadores não conseguem entender. Então, é um tema bem delicado, difícil de se encontrar gente para falar. Então, essa história aí é a minha história, um pouco da minha história. Depois disso, eu fui trabalhar na Folha de Londrina, fui repórter da Folha, e ali também tem aí episódios dramáticos, assim, porque ali começa a perseguição no trabalho, né? Você não consegue. A primeira matéria que eu escrevi tinha 5 páginas do jornal Standard. Eu reescrevi ela 20 vezes, para você ter ideia, numa maquininha Hamilton. Então você imagina para chegar numa denúncia mesmo, sabe? E depois que eu fiz a denúncia, envolvia vereadores, envolvia um monte de gente. O jornal me jogou para uma sucursal e de lá eu fui demitido. Eu fui demitido bem, é folclórico. Eu cheguei no escritório, né? E tinha uma pessoa sentada na minha cadeira. Falei, opa, quem é você? Não, eu sou jornalista e tal. Falei, mas você veio me ajudar? Falei, não, me falaram aqui que não tinha ninguém. Eita! Aí foi então tá bom, liguei lá. Falei, o que aconteceu? Ó, tem uma demissão aqui. O prefeito fez um contrato com o jornal. Isso eu não, quase não conto, né? Mas já que você falou que é para fazer o registro, É. o jornal fez um contrato com o prefeito que uma das cláusulas era minha demissão. Eita, Aí eu fui embora, daí comecei. Mesmo nessa cidade eu fundei um centro agora, ecológico. Milani, Ah, da outra vez que aconteceu coisa parecida com você, você conseguiu montar um concorrente para o escritório de contabilidade e que pouco tempo depois você já tinha todos os principais clientes com você, né? E no caso do jornal, você criou um jornal também para concorrer com uma... eu fiz mais, eu fiz uma revista, né, de 100 páginas. Agora, Eita, isso depois, muito tempo, né? Mas eu fiz jornais, eu fui, nós fizemos, em Londrina, nós fizemos o Paraná Repórter. Nós tínhamos uma cooperativa dos jornalistas do Paraná, chamado Paraná Repórter. E esse Paraná Repórter era tipo um movimento. A nossa inspiração estava dentro do jornal Movimento, que você conhece, né? hum, Naquele estilo do jornal Movimento. Tinha os chargistas. Então, para você ter uma ideia, a capa, uma das capas que eu lembro, assim, que era o Bellinati, que era o prefeito, né? Que é um monte de denúncias contra ele, corrupção, até hoje. Ele estava na frente de uma igreja e tinha. Não, era do Ney Braga, o governador Ney Braga, que é os militares, né? Que era militar também. E ele ele estava numa igreja e atrás tinha uma cruz, assim, no fundo de uma cruz. Aí a manchete era A cruz que o Paraná carrega. Aí a do Belinati era, como ele mudava muito de partido, né? Eles costumam mudar muito de partido, ou vira casaca. Então era uma linguagem muito
fora desse padrão do jornalismo, né? Depois daí, nós temos um jornal de agricultura, eu trabalhei muito na agricultura, eu entendo muito de agricultura. Ah, até que eu não falei, eu hoje sou, né? Depois eu vou contar essa. É, aí eu fui para Cascavel, e aí em Cascavel eu fui coordenador do movimento dos agricultores sem terras do oeste do Paraná, que era uma briga da Itaipu já, que tinha ocupado as áreas, né, da região. Tinha sido feito um movimento já antes com o pastor Fux, e eu entrei e a partir de Cascavel eu comecei a organizar um movimento dos agricultores sem terras do oeste do Paraná. Eu criei um ambiente para o nascimento do MST Nacional. Criei um ambiente e foi o MST Nacional nasceu em Cascavel em 1984. E eu criei esse ambiente por quê? Vou te explicar. Eu, eu fazia reunião segunda, olha só a loucura, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Isso durante 3 anos. Com isso, eu organizei toda a região, todos os municípios do Oeste. Não sei se você conhece o Oeste do Paraná, vou dar alguns nomes só para você saber. Hoje é uma potência econômica, agrícola, um negócio fora do normal. Você andar por lá, você está na Europa, você pensa que você está na Europa. É, Foz, Medianeira, Bissau, Toledo, Cascavel, Campo Mourão, Guaíra. Esses são o polo de, vamos por aí, 30 municípios. 30 municípios. E eu fiz coordenação de todos os municípios. E a gente pegava a coordenação, levava para Cascavel e fazia formação. Porque as pessoas pensam que o pessoal do MST, o peãozinho lá, não sabe nada, que ele é toreado, né? Não, se discutir qualquer tema com o cara te derruba. Se não estiver preparado, ele te derruba, porque tem informação. Dali nós fizemos ocupações de várias fazendas, né? Eu tive 3 ameaças de morte ali. E também eu fiz a maior concentração pela reforma agrária do Brasil na época. Botei 10 mil sem terra, tudo na criação, por isso que é o poder criativo, né? Eu tenho uma palestra chamada O Poder Criativo, que eu falo um pouco sobre isso. Como que você leva 10 mil pessoas para a frente de uma praça da igreja sem os meios de comunicação na mão? Sem os meios de comunicação na mão, sem nada, sem nada. Ó, foi só nós mesmos. Até nesse processo eu digo que eu que inventei o e-mail. Nesse processo de organização, eu fazia reuniões, para você ter uma ideia, com 200, 300 pessoas, que era, imagine boias frias, arrendatários, meeiros, o pessoal totalmente, a maioria analfabetos, né, com a linguagem que você não entendia às vezes. E, e eu sempre, eu era jornalista da Secretaria da Agricultura. E eu fazia isso com uma certa anuência, né? Porque o primeiro governo do Estado, eleito democraticamente, que era o José Richa, ele tinha na sua plataforma a organização dos trabalhadores, e eu me incorporei nisso mesmo, né? E eu fazia como jornalista, até eu tive uma demissão aí também, estranha também, mas aí eu falo que eu inventei o e-mail. O e-mail é o seguinte, é, eu chegava no local e sempre achava alguém, eu sempre ia atrás da igreja, da escola, dos professores. Ah, tem alguém aí que me ajudaria a fazer uma reunião e tal? Ah, tem o fulano ali, tem a ciclana ali. Pô, então vou lá. Falava com eles, professores, geralmente professores. Falava, olha, nós queremos fazer uma reunião aqui no município, eu queria que você ajudasse. Você pode nos ajudar? Não, claro, pô, claro. Falei, como que eu posso ajudar? Eu vou te explicar. Aí quando eu criei o e-mail, né, que era o seguinte, falou, se no final da aula, você quantas turmas tem? Eu tenho 4 turmas. Então, no final de cada aula, você bota no quadro, reunião, tal dia, tal horário, tal lugar. Fala, olha, criançada, é, a tarefa de casa, fazer 20, depende do professor, vai lá 20, 30, 50, fazer 20 bilhetes da reunião e entregar para 20 vizinhos. Isso eu tinha reunião com 200 pessoas, 300, entendeu? Aí aquilo nunca dava errado.
quando eu fazia sem esse apoio, tinha 20, 30 pessoas, até menos. Mas quando tinha esse apoio, era 100, 200, 300. Reunião que era impraticável de você fazer. Eu tinha que dividir os grupos, pra você ter ideia. É, por exemplo, essa de 300, eu dividi em grupos. Olha, vamos reunir 30 pessoas cada grupo e um escolhe o coordenador. Aí eu falava só com os coordenadores, eleito na hora, tá? Então, isso criou um movimento. Quando nós fizemos, quando nós fizemos a manifestação pela reforma agrária, eu era mais dois, três companheiros, né? Eu sempre falo o seguinte, ó, o exemplo de revolução é a cubana, onde 11 caras fizeram a revolução. Você, em cinco, você leva o presidente, ganha uma eleição com o presidente da República, a presidência. E eu sempre fui desse conceito, né? Então, a gente ali era dois ou três, quatro pessoas, né? Não éramos os mais empenhados. E, e, nessa, e nessa manifestação pela reforma agrária, eu tive uma ideia. Falei assim, olha, vamos sair de procissão de cada local da cidade até a manifestação. Ah, não deu outra. Aí eu quero sair com 30 lá, batendo panela, vela na mão. De dia, era de dia, mas com vela na mão. Aquilo, chegou lá, tinha 10 mil pessoas. Ah, porque tinha um cadastro ainda. Falou assim, olha, quem chegar, chega aqui na coordenação, dá o nome, quantos vieram. Aí, então os 10 mil não é uma avaliação da polícia, de ninguém, do Ibope, de ninguém. Era uma nossa contagem, deu 10 mil e poucas pessoas. Eu falava, vinha a cavalo, viemos em dois a cavalo. Ah, nós viemos um jipe em três, nós viemos no ônibus em 20, viemos na carroça, viemos de bicicleta, viemos de passeata. E aquilo, porque eu tinha os coordenadores na mão já, entendeu? Então já estava fácil de fazer. E dali nós fizemos algumas ocupações, até uma principal delas chama Fazenda Vitória, onde, onde ali era num distrito, para você ter ideia, e o distrito virou município depois da ocupação, porque aí a Fazenda, nós elegemos três vereadores, para você ter ideia da fazenda. A fazenda hoje tem escola, tem cooperativa, tem tratores, tem um modelo de fazenda, até as terras férteis, né, do oeste. E essa fazenda era grilada por um deputado. E a gente teve informação sobre ela, e como usou as outras, né? E dali eu continuei fazendo jornalismo. Isso tudo eu estou falando, mas faço jornalismo, estou fazendo jornalismo. Mas dali mudou minha vida, porque depois desses episódios, eu fui candidato a vice-prefeito aí. Eita. Eu fui candidato a vice-prefeito com o Hernani Pudel, que depois virou deputado, em razão desse trabalho. E ali eu era o marqueteiro da campanha, na verdade, eu era o vice. Eu tinha condições de ser o candidato, eu mandei meus eleitores embora, que a grande parte era da Fazenda mesmo lá, que eram meus eleitores. Eu pedi para que eles fossem embora na hora da votação, para que eu não fosse o candidato, porque eu não tinha condições financeiras. Aí esse advogado, amigo meu irmão hoje, é, ele foi, e nós quase ganhamos a eleição. Aí foi o marketing, né? Aí foi a força da criatividade. Eu fiz todo o programa de eleitoral eu fiz em novela mexicana, que eu chamava. Por exemplo, transporte coletivo. Era dois peão conversando dentro do ônibus. Um esquetezinho pronto, né? Os textos levavam dois peão mesmo. Só tinha um cara que era um, que era um ator amador. Os demais era tudo que eu pegava. O cara que pintava muro. Eu falava, vem cá, velho, vamos ver se. Aí às vezes o cara saía melhor que o ator. Tudo na criação, né? Tudo na criação. E eu coordenei fizemos um plano de governo, né? Uma coisa que eles nunca tinham visto. O próprio PT, da qualidade que eu fiz, não fizeram naquela época, né? E nós, dali eu fui candidato, né?
E dali eu tive uma demissão também eu estava na secretaria, e o secretário, quando mudou o secretário, que era o cara do agronegócio, que eu chamo de ogronegócio, ele mandou um recado dizendo assim, olha, eu não quero que o Mário Milani esteja Eu era assessor dele e do governador. Eu fazia assessoria nesse processo todo aí para o secretário da Agricultura e para o governador. Então, eu também, né, que eu não sabia muito, eu um cara muito ativo, proativo, né, que chama. Então, eu não consigo deitar numa rede, para você ter uma ideia. Eu não sou um cara que não consigo encostar numa rede e ficar deitado. E aí, dessa daí, o cara deu essa ordem. Falei, tudo bem, não vou mais. Aí, aí ele mandou outra ordem. E foi me pressionando. Tirou minha máquina, que eu tinha máquina fotográfica, tirou a máquina, aí tirou o telex, a gente trabalhava direto no telex, né? Emitia as releases para toda a imprensa nacional. Depois me tirou o carro, que eu tinha um carro, e depois me mandou para casa. Aí eu não aceitei. É, Aí eu não aceitei e movi uma ação contra ele. Eu movi ação, não pedi dinheiro nenhum. Eu só dizia o seguinte: eu não aceito a condição de funcionário fantasma que o senhor está me impondo. Foi uma ação moral mesmo, sabe? E isso serviu para mim fazer uma outra ação, que foi pela anistia, né? Que eu fui demitido por perseguição. E tive uma sorte de ter ganho com outros camaradas, né? De ter voltado para o Estado. Depois trabalhei um período na TV Educativa, trabalhei numa secretaria. Depois trabalhei um período na ONU, mas eu nunca deixei o movimento, né? E tudo isso daí, desse período eu vim para Curitiba, onde que eu estou agora. Em Curitiba eu fui da coordenação da campanha. Aí coordenei várias campanhas de governador, eu fiz campanha do Requião, fiz campanha do PT, coordenação do geral, né, de governador, de prefeitos, elegi vereadores, elegi deputados, né, ajudei, né? Eu falo, nunca é você sozinho, né? Mesmo que você seja o coordenador geral, nunca é você. Eu coordenei campanhas inteiras, né? E até tem alguns episódios nisso daí. Então, é uma história muito. Até eu deixo de algumas coisas. Dali, eu estou misturando a militância com o jornalismo, né? Daí eu fui para o. Eu fui trabalhar. Eu estava desempregado, mas assim, bem. Em 89, eu criei o L, nós fizemos aquela campanha, fui da coordenação. eu queria saber justamente isso, a questão do L. Ah, Você tem uma história extremamente rica, né? Você é um homem multifacetado, com um brilho em todas as facetas, né? Isso já deu para notar que você, de fato, se destaca em diversos aspectos. Mas o L, isso foi em 89. sim. Você aderiu à campanha ou você foi chamado? Como foi esse processo? Como foi que o contexto em que surgiu o L? Eu era, então eu já era candidato. Eu já era candidato em Cascavel a vice-prefeito. Hum. E ali eu fiz uma experiência também que é a parte do L. Só que eu não conto, você agora vai ver uma história que eu realmente não conto nas minhas entrevistas. É, lembra da história da pichação, da polícia e Sim. tal? Então, ali é a experiência da pichação. Em Cascavel, eu fiz a primeira, que eu fiz um reloginho, que era para pichação no radiografia, aquele filme de radiografia, né? Você faz o recorte ali. E a gente não tinha dinheiro nenhum. Eu falei, vamos fazer uma campanha. Eu tive a ideia de fazer, vamos usar o relógio. Aí, que era a ideia do teaser, né? Aí eu já estava formado na universidade, já tinha estudado semiótica, neurolinguagem, todo o processo de comunicação, né? Tinha toda uma experiência disso, de propaganda, de jornalismo. E eu chamei um artista lá, o Lauro. Falei, Lauro, eu quero que você desenhe um relógio para mim aqui. Um relógio do tamanho vamos dizer, de uma bacia, assim, né? Para a pessoa ter uma ideia. Relógio grande, assim, não é pequeno, grande.
E nós escrevemos o seguinte: tá na hora, tá na hora. Era só o relógio e tá na hora. E ele apontava ali por 13, na verdade, um ponteiro. Não, não tinha, acho que tinha ponteiro. Acho que depois nós fizemos. Tá na hora no 13, aí tinha o 13, né? 13 horas. Tava um pontozinho, mas aquilo é bem delicado. O que valia mesmo é o tá na hora e o relógio. Nós infestamos a cidade de tá na hora, e aquilo ficou. E a experiência da pichação lá é o seguinte: ó, nós vamos fazer um reloginho bacana, bonito, para que as pessoas não fiquem com raiva de nós. E era segredo de três caras só, eu e o candidato e mais outro cara lá. Era, acho que uns cinco segredos, né? Que a segunda etapa está na hora, depois vinha a outra etapa, que é Hernani Pudel, prefeito. Então está na hora, aquilo virou no imaginário das pessoas e da comunidade. Falei, que coisa é essa, né? Falavam de tudo, dentro do ônibus a gente ouvia tudo, é a evolução, é Deus chamando, várias. Cada um ficava imaginando. E quando nós botamos Hernani PT, aí botamos PT Hernani prefeito, aí deu 13, aí botamos 13, aí o bicho pegou. E nós fomos crescendo, nós estávamos com zero, né, para você ter ideia, tá 0,1, sei lá, porque nós, filiados mesmo, tínhamos 200 caras só, nem isso. Que nem às vezes votaram afiliado, mas nem votava também. E nós saímos do zero e fomos, não ganhamos a eleição por uma semana, assim. Porque aí foi feito todo um trabalho de marketing, e aí os comícios que a gente fez também era um pouco diferente. E nisso nós trabalhamos na neurolinguagem, que era o estudo das palavras a ser colocadas. A gente tinha um casal de japoneses, que esse casal, eles eram um cara da área, que tinha estudado muito isso, e a gente fazia tudo em cima de um tratado filosófico e científico mesmo, né? Não era coisa de graça que as pessoas pensavam. A gente tinha um certo de, por exemplo, um exemplo, né? Como que você faz? Isso é uma experiência que eu tenho, até eu ensino os caras, né? Como você faz para mostrar que um candidato é inteligente? Então, como você faz? Pô, vamos mostrar que ele é muito inteligente. Aí, o que que a gente fazia? Botava palavrões dentro, né, do discurso, palavras. Palavrões, eu falo palavras que o comum não escuta, não sabe. Ou vamos falar de energia quântica, né? Por que da energia quântica e tal? Aí as pessoas no outro dia, pô, o cara é muito inteligente, hein? Na verdade é inteligente, né? Mas a gente tinha que falar que ele era inteligente. Isso tudo com mais outros, né? Foram formando. Nessa campanha eu fiz uma coisa criativa também. Fiz várias peças, né? Mas uma peça assim que eu lembro bem, nós tínhamos o Zodíaco é 11, né? Eu quando estava no jornal lá, eu escrevia horóscopo, porque horóscopo é uma linguagem só, né? É só a linguagem, né? Você hoje vai se dar bem, vai ficar legal, você o dia tal, tal, teu número Sei da não, sorte. sei não. É, Aqui nós temos no canal, é, nós temos diversos programas no canal. E um deles é Jornada Astral, com um jornalista, que é astrólogo chamado Paulo Morani, que é inclusive correligionário no PT, né? Ele tem um cargo de destaque no PT do sim. Rio de Janeiro. E ele, eu pessoalmente não entendo de horóscopo, mas ele faz muitas contas, estuda a posição astral, não sei o que e tal. E toda Aham. semana ele conta uma história diferente. Eu vou saber dessa história e vou dizer que. Não, ele tem razão, viu, Alexandre? Ele tem razão porque ele estuda a coisa, né? E eu estudo a linguagem, ele A estuda. linguagem. é, então, a linguagem eu tenho. Então, aí na linguagem, é, então, aí, como eu escrevia no jornal os horóscopos, eu tinha a linguagem, né, de como é, porque a linguagem é uma só, né? Você vai criando as linguagens e ela não tem como dar errado, ela não dá errado por causa da linguagem. Agora, quando ele tem mais estudos, ele tem mais linguagem, ele tem mais verbetes, né, que chama, são mais verbetes. Aí, aí eu fiz a campanha, acho que é 12 os signos, né? 12 ou 11. Eu São sei que nós 12. tínhamos São 12, 12. então. 12. Nem lembro mais. Aí nós tínhamos 12 candidatos. E aí virava aquela.
todo mundo sem dinheiro, para nada. Falei, vamos, e todo mundo falando, tem que fazer uma campanha coletiva, de equipe. Falei, é. Aí falei, pô, então vamos fazer uma campanha coletiva. Peguei os candidatos, aí tinha um dinheirinho para fazer só os panfletinhos, os santinhos, né, na época. Aí tinha a cara do cara, o número, o nome e o número. Do outro lado tinha um signo, tinha lá, peixes. Tá, peixes, barará, barará, barará. É, vocês vai se dar bem, tem um bom astral, sei lá, não lembro agora toda a linguagem. Você, aí no final, número da sorte. Número da sorte, 13 101. Aí você virava, não era ele, era o outro, entendeu? Era o outro. Às vezes não era ele. Às vezes era ele. Eu sou escorpião. Ah, opa, escorpião é esse, que era ele. Mas às vezes ele dava. ah, Ainda estou mal, dá licença. Aí o que acontecia? Que o bom da história era o seguinte: não era o cara tal hora, era o cara chegar na chegada dele. Pô, que signo é você? Tem uma roda, né, num bar. Que signo é você? Ah, eu sou peixe. Tom. Escorpião. Pé, pé. Aí o cara pegava, lia, né, a sorte dele, quando ele virava, era um candidato. Essa campanha foi feita dessa forma. Então foi acho que uma peça feita pela criatividade só, né? Que na verdade eu nunca tinha, eu não vi isso ainda. Acho que foi o único cara que fez isso foi eu, porque eu tinha que reunir os 12 caras, né? E reunir a vontade de fazer coletivo, porque se não, você pode até se pode fazer com 50 candidatos. Aí eu fiz muitas peças, né? Eu falo que eu sou campeão em quebrar as vinhetas de as vinhetas de programas eleitorais, porque as vinhetas, né? Ela é praticamente a alma do programa, né? A entrada e a saída, né? A vinheta, você tem um programa, a vinheta de entrada e a vinheta de saída. Eu estou meio mal ainda. Aí eu lembro de, desculpa, é que eu tô mal ainda, estava aí. A do Collor. A do Collor, ele fez, ele fez uma vinheta nos Estados Unidos, que era um trem, não sei se você lembra. Lembro, lembro. Emprego, não sei o que, não sei o que lá. Eu peço desculpa aí que eu passei mal ontem. Hoje que eu voltei a falar, eu não estava falando. Não, mas Aí, eu quero dizer, aí, viu, só para Mário, é terminar que, ali, não, mas viu, você vai Alexandre? terminar, eu quero somente dizer que essa sua dificuldade apenas aumenta o nosso agradecimento com a sua disposição de participar, de conceder essa entrevista a gente Opa, agora, claro. nesse momento. Mas Eu, eu, diz, eu tive que tomar um remédio, estava sem voz praticamente. Hoje que eu estou melhor. aqui o trem Mas, do colo, o trem do colo. então, o trem do Collor, eles fizeram na época que não tinha Macintosh, o Apple, né? Ele mandou para os Estados Unidos, o Brasil não tinha computação gráfica, né? Mandou para os Estados Unidos fazer, pagaram uma fortuna, era um trem vindo, emprego, desenvolvimento, pá, pá, pá. E eu já estava trabalhando na televisão aqui. Não, eu ainda não estava, eu tinha uns amigos lá na televisão, que eu coordenava o nosso programa aqui, de 89, e a gente não tinha dinheiro para comprar fitas. Aí eu falava com meus amigos: "Ô, vocês não têm, não, os fita velha lá no sótão de vocês?" Pô, do Milani, tem sim. Então vamos pegar essas fitas, arruma para mim as fitas. Aí eles arrumavam, a gente desmontava ela, cortava os pedaços que estavam estragados, que eles jogavam fora. E como a gente precisava de pouco tempo, a gente precisava 2 minutos, 3 minutos no máximo, a fita tinha 20 minutos, meia hora às vezes, a gente cortava ela e rebobinava outra vez e usava. Foi dessa forma que a gente fez muitos programas aqui que eu coordenei, os caras que estão hoje, alguns, né, eles não sabem disso, né, que como que nós chegamos a levar o presidente Lula à presidência da República, foi com esforço, com dedicação, foi até uma coisa que tem que ser falada, né? Muita gente morta,
perseguida, muita gente demitida dos empregos, muitas abandono da família para cuidar da política, né, dos políticos, de fazer reunião. Então, tudo isso aí é uma construção do presidente, né? E o Lula sabe disso, tem gratidão por isso. E Aí, assim, nós conversamos com Mário Milani, esse homem multifacetado, esse homem de uma formação profissional de muitas facetas, em todas elas que alcançou bastante brilho, e que voltará ao canal outras vezes, especialmente para contar como ele desenvolveu a marca, essa marca tão famosa que é o L do Lula. Mário, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.